João capítulo 9, de 35 a 41. Assim diz a palavra de Deus. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? E ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tem visto, e é ele que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Vamos orar a Deus? Pai, pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito sobre nós, para que tudo o que pensemos, tudo o que fizermos, reflita a glória do Senhor, através dos nossos atos, das nossas obras, das nossas palavras e até dos sentimentos e pensamentos do coração. Que sejamos Teus imitadores. Nós não temos direito de fazer da nossa vida o que nós queremos. Necessitamos fazer o que Tu queres. Então, que seja feita a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, Jesus disse uma frase que é curiosa. Ela é curiosa porque a imagem que pintam de Jesus não condiz com essa frase. Só que a frase está na Bíblia. Ou eu creio no Jesus da Bíblia, ou eu vou crer no Jesus do folclore popular. O Jesus da Bíblia diz o seguinte: não penseis que vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer paz, e sim a espada. Forte, né? Um homem tão doce como Jesus, dizendo isso, que ele não veio trazer a paz, veio trazer a espada. O que isso quer dizer? Bom, se você ler o resto do contexto, você vai ver que ele disse que muitos pais entregarão seus filhos a autoridades e muitos filhos entregariam seus pais. Debaixo de perseguição, pessoas fariam média com os governos, entregando os cristãos, porque em muitos lugares, em muitos tempos, ser cristão, ou ser servo de Deus, não precisa necessariamente ser cristão, mas no caso dos judeus que foram perseguidos, bastava adorar o Deus de Israel, isso já era motivo de ser perseguido, de ter os seus bens confiscados e distribuídos para o denunciador. Então Jesus estava prevendo que muitos filhos entregariam seus pais, que o inimigo do homem estaria dentro da sua própria casa. E aí essa frase fica carregada de mistério para nós, porque na nossa cabeça nós construímos um Jesus que veio estabelecer a paz. Mas Jesus não estava dizendo diferente disso. O que Jesus estava dizendo é que nós vivemos num mundo hostil. No texto, você vai ver que está no contexto aqui, que ele traz luz aos olhos de um homem que era cego de nascença. No contexto, o que está sendo dito é que Jesus disse, no capítulo anterior, eu é que sou a luz do mundo. Aquele que andar após mim jamais andará em trevas. É disso que Jesus está se referindo. É disso que ele está falando. Porque ele sendo luz, ele revela o que nós não queremos ver. Que somos maus. A humanidade é má. É por isso que as melhores sociedades, as melhores intenções, em questões às vezes de meses, às vezes de anos, elas são deturpadas e se transformam em órgão de opressão. Algum evento, algum imposto que é inventado para bem social, se transforma em fonte de lucro para alguns. Porque o homem é mau. Então, quando Jesus traz a luz, as pessoas estão morando numa casa, enganam-se que se amam, quando muitas vezes tem uma troca de interesses ali. A luz de Cristo, quando entra através de uma conversão, e eu sei disso, porque em toda a minha família, todas as gerações passadas, eu fui o primeiro convertido. E aí, com a minha conversão, eu sei como as pessoas reagiram ao fato de eu ter me batizado na igreja presbiteriana. A reação não foi boa.
O que demonstra que o amor que as pessoas têm dentro de uma casa é condicionado. É um amor condicional. E quando Jesus traz luz, aqueles laços de família que parecem serem fortes, laços de sangue, eles se mostram frágeis. E o homem se mostra inimigo do próprio homem. Então, quando o evangelho entra, manifesta-se o que há dentro do coração humano. O que nós temos aqui não é diferente. Jesus não fez nada demais, mas o tumulto que foi criado em torno do que Jesus fez foi muito grande, pelo interesse daqueles que tinham de suprimir toda a glória, toda a verdade, toda a honestidade, toda a retidão de Jesus. O que nós temos aqui é que Jesus já era, de alguma forma, buscado para ser morto. No capítulo 7, os irmãos de Jesus falam para Jesus ir para Jerusalém porque haveria uma festa e Jesus diz, a minha hora não é chegada. E você que leu o Evangelho sabe que ele se refere à hora da sua morte. Ele diz para os seus irmãos, não é o tempo ainda. Então é interessante você notar que Jesus ele tem um cronograma que ele vai seguindo. O que é interessante é que ele está passando por um lugar e tem um cego de nascença. Um homem que nasceu cego e que viveu cego a vida inteira e que por isso era um mendigo. Ele vivia das esmolas dos outros, tendo já uma idade avançada, não era mais um jovem, ele tinha que viver da humilhação de viver da esmola dos outros. Isso era uma coisa deprimente, a situação que o ser humano é colocado. Mas lembre-se, isso tudo é fruto do pecado de Adão. Adão pecou, todos nós estamos sujeitos, crentes, não crentes, presbiterianos, batistas, católicos, todos estamos sujeitos a ter um filho que nasça com defeito. Porque o mundo que Adão nos deixou, o nosso pai Adão nos legou, é um mundo de doenças, é um mundo de imperfeições, é um mundo de disfunções, é um mundo que está pervertido e corrompido, há uma decadência. Então Jesus é enviado por seu pai para exatamente corrigir e para dar uma nova esperança para nós. E a cada gesto de Jesus, ele mostra que no reino dele não haverá doença, enfermidade, será até melhor do que foi o paraíso dado a Adão, e que Adão destruiu completamente as possibilidades de uma vida eterna, de uma vida de regozijo na terra. Isso tudo foi perdido por causa de Adão. Então, o que nós olhamos, quando olhamos para esse texto, observamos que esse homem tem dois encontros com Jesus. E aí nós podemos entender o que um encontro com Jesus pode produzir na vida. Imediatamente produziu cura, porque a história que nos é contada aqui é que os discípulos entraram numa questão filosófica. Eles estavam perguntando, por que esse homem nasceu cego? Como que alguém nasce cego? Será que foi ele que pecou ou os seus pais? Porque os hebreus acreditavam que um bebê dentro da barriga, um homem é tão pecador que dentro da barriga da mãe, o bebê pode produzir pecado. Ele pode pecar. Ainda sem poder estender suas mãos, sem poder andar por essa terra, dentro da barriga. O hebreu acreditava nisso porque há uma narrativa de que Jacó e Esaú brigavam dentro da barriga da mãe. Então o hebreu disse, esse menino nasceu cego porque ele fez alguma coisa de grave dentro da barriga da mãe. Era o que uma corrente. A outra corrente era que os pais deles fizeram alguma coisa errada, e diferente do que o profeta Ezequiel nos ensina, alguns criam que, por causa do pecado dos pais, os filhos nasciam com defeitos. E perguntaram isso para Jesus. Quem foi que pecou para que esse homem nascesse cego? Porque isso é uma coisa terrível. Passar por essa vida todo cego. Então, os discípulos estavam preocupados em resolver um problema filosófico e não atentaram para o fato de que o mais grave é que aquele homem era cego e que estava diante dele Jesus, que tinha poder para curá-lo. Ninguém pediu a Jesus para curá-lo. E Jesus então disse para os seus discípulos, nem ele pecou, nem os seus pais para que ele nascesse cego. Ele nasceu cego para que nele se manifestasse a glória de Deus. Então Jesus estava dizendo, a glória de Deus era Jesus. Ele é o rei da glória do Salmo 24. Então Jesus, sendo o reflexo perfeito de Deus, Jesus age como Deus aqui na terra. Um Deus visitando uma terra em caos. E ele então vai corrigir aquilo. Era o dia de sábado.
Mas Jesus não tinha a obrigação, nunca se sentiu obrigado a andar conforme a tradição dos fariseus. Ele andava conforme a lei, e na lei não tinha nada que proibisse. Jesus amava a lei e obedecia a lei do seu Pai. E não há nada na lei que proibisse de curar um homem no sábado. Portanto, Jesus cuspiu na terra, fez um lodo, ele passou lama nos olhos do cego e disse para o rapaz, falou, vai e te lava no lago de Siloé. A palavra Siloé quer dizer enviado. E ele foi, com barro nos olhos. Quando ele se lava com as águas do tanque de Siloé, ele volta a enxergar. Isso causa um tumulto imenso. Veja só, um gesto de bondade muito simples para Jesus causa um grande tumulto entre os povos. Porque as pessoas vão perguntando para aquele homem, você não é aquele cego que pedia esmola? E ele dizia, era eu, mas um homem, que eu não sei quem é, que ele não podia ver, ele tinha ouvido a voz de Jesus. E vocês sabem que as pessoas que são deficientes visuais, elas desenvolvem uma capacidade de olfato e de audição que compensam a falta da visão. Então eles podem reconhecer você pela voz ou pelo seu cheiro. Um ruído, eles identificam aonde aconteceu e o que está havendo. Eu vi uma coisa extraordinária, um rapaz cego andando de bicicleta, queridos. E perguntaram para ele como que era. Ele desenvolveu uma técnica em que ele ia fazendo barulho e o barulho bate na parede e volta. Então ele era capaz de identificar se ele estava na direção de alguma coisa sólida. E ele andava para todo lado da cidade, sendo cego, andando de bicicleta, só com essa capacidade de sentir a vibração do som. Como o morcego faz, né? Então eles desenvolvem essa capacidade. E aí Jesus cura esse homem. E todo mundo começa a perguntar, isso foi uma notícia, como é que é isso? Alguns chegaram até a levantar uma teoria. Não é ele, parece com ele, mas não é ele. Porque aquele é cego de nascença, um cego de nascença não volta a ver. Que história é essa do homem ter voltado a ver? E outros dizem, não, é ele mesmo. E ficavam nessa discussão. As autoridades se reuniram porque tinham um problema. Eles estavam defendendo diante da multidão a tese de que Jesus não era o Messias, o Salvador. Olha que coisa. Jesus não era o filho do homem preconizado no Antigo Testamento. Era isso que eles queriam que a população entendesse. Eles pregavam contra Jesus. E agora esse homem era uma prova viva de que Jesus era realmente o Messias, o Salvador. Esse sinal é estupendo. O próprio cego chega a dizer, quem é que já ouviu alguma vez na história falar que um cego de nascença foi curado? Esse sinal é extraordinário. Para Jesus foi uma coisa simples. Ele usou a saliva dele e a terra, e aquilo ele usou para curar os olhos daquele homem. O fato é que agora esses homens têm um problema. Então eles vão conversar com o rapaz. E dizem, esse homem que te curou é pecador. Ele disse, eu não sei ser pecador, eu não conheço ele. Eu só posso dizer que eu era cego e estou vendo. Não satisfeitos com isso, foram atrás dos pais, tentar minar a prova contra Jesus. Então os fariseus correram atrás e chegaram lá e perguntaram, esse seu filho e tal, eles falaram, nós só sabemos duas coisas. Esse homem que curou seu filho é pecador, eu falei, não sei, pergunta para ele que ele já tem idade e ele pode responder. O que nós pais podemos dizer é que ele realmente era cego de nascença, ele nasceu cego, e que ele agora está vendo. Isso nós podemos dizer. Agora o resto, pergunta para ele. Porque os pais sabiam que estavam com uma encrenca. Olha quanto tumulto por causa de uma cura. Os fariseus, ao contrário de regozijar e festejar a cura desse homem, chamam ele de novo. E quando chamam esse homem, começam... E o rapaz já começou a ficar irritado com aquilo, porque perceberam que eles tinham já uma prevenção contra Jesus. Disseram, confessa que esse homem é pecador, porque você foi curado no dia de sábado. Ele diz, o que eu sei é que Deus não atende a pecadores. Eu era cego e estou vendo. Falou, você por acaso é discípulo dele? Então o homem respondeu para as autoridades, eu não sou discípulo dele porque eu não o conheço. Mas parece que vocês é que querem virar discípulos dele, porque vocês não param de perguntar. É a segunda vez que vocês estão me perguntando. Isso irritou os homens e ele foi expulso da sinagoga. Pode ser que você lendo, imagine a palavra expulsão, a gente não usa muito,
que eles tenham dito para esse homem: saia daqui. Não foi isso. E ser expulso da sinagoga é a mesma coisa da exclusão. Ser excluído do hall de membros de uma igreja presbiteriana ou ser excomungado da igreja católica. As pessoas reconhecem naquele, na verdade, de um filho do inferno. Ele foi expulso da sinagoga só porque foi curado por Jesus e recusou-se a dizer que Jesus era pecador. Porque se ele diz que Jesus é pecador, aí isso seria o instrumento para tentar desacreditar Jesus numa multidão que já estava olhando para Jesus como a salvação deles. Então vejam que coisa curiosa. Aí eles caminham mais um pouco e nós temos o encontro que foi narrado aqui. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para aquilo que o encontro com Jesus pode produzir. A primeira coisa que salta aos nossos olhos é que o encontro com Jesus pode produzir cura. Porque Jesus é a manifestação do amor de Deus, da doçura de Deus no mundo amargo. Olha que coisa interessante. Jesus não quer entrar na discussão do pecado. Enquanto os homens estão discutindo, né, parece aquele provérbio japonês. O meu irmão que gostava de citar esse provérbio, meu irmão que é presbítero, meu irmão mais velho, ele dizia assim que um americano encontrou um japonês e fez a seguinte pergunta para ele: por que é que vocês, como que vocês conseguiram esse fenômeno que vocês eram uma nação derrotada na guerra, com a bomba atômica e tudo, com grandes dificuldades financeiras e hoje vocês estão comprando empresas americanas? Como é que vocês japoneses conseguiram isso? E o japonês respondia: porque enquanto vocês ocidentais estão correndo atrás do culpado, nós não desperdiçamos tempo, a gente corre atrás das soluções. Jesus aqui não está preocupado em quem é culpado para aquele homem ser cego. Ele tem poder para curar e ele fala assim: ele vai ser curado. Eu vim para manifestar a glória de Deus e a glória de Deus se manifesta, inclusive no amor de Deus. Daquele homem não ter mais que mendigar, ele poderia ter uma vida normal agora. Isso é extraordinário, queridos. Isso devia chamar muito mais a atenção dos fariseus. Mas o que chamou a atenção foi o fato da multidão estar olhando para Jesus como Salvador. Nós precisamos acabar com a fama desse homem. E foram atrás, investigaram, e tudo o que fazia aponta para que Jesus seja realmente o Salvador. Então esse homem é expulso da sinagoga. Expulsão da sinagoga, querido, deixa eu agora dar uma explicação melhor, porque do judeu é mais grave do que ser expulso de uma igreja presbiteriana. A expulsão da sinagoga, o homem não poderia comprar, nem vender produto nenhum. Ninguém poderia lhe dar emprego e ninguém lhe dirigiria a palavra. A ideia que o hebreu tinha da disciplina, de expulsar da sinagoga, da pessoa ser excluída, era que no tempo de Moisés, o transgressor da lei, ele era apedrejado até a morte. Agora quem governa em Israel é o Império Romano, e o Império Romano só dá ao seu governador, no caso Pôncio Pilatos, na época de Jesus, só o governador tem autoridade de determinar a pena de morte. Nem o Sinédrio podia. Então imaginem que o hebreu agora não podia mais apedrejar quem cometesse pecado. O que eles faziam? Impediam essa pessoa de entrar na sinagoga, que era o caso dos publicanos, das meretrizes, não podiam frequentar a sinagoga. Por isso essas pessoas amavam Jesus, porque Jesus ia ensinar o evangelho melhor até do que se ensinava na sinagoga, nas igrejas judaicas. Jesus ia ensinar para o povo, para os publicanos e pecadores. E os fariseus, por isso, odiavam Jesus, porque dava um ensino de qualidade do lado de fora da sinagoga, para as pessoas que eram impedidas de ouvir o evangelho, ou ouvir a explanação do Antigo Testamento. Mas, então, como eu estava dizendo, o encontro com Jesus produziu cura. Aquele homem foi curado. É a primeira coisa que nos chama a atenção. Porque manifesta o amor de um Deus no mundo que não tem amor. Esse mundo não tem amor, queridos, e despreza, aliás, se opõe ao verdadeiro amor. É um mundo muito hipócrita. É um mundo que fala contra a discriminação, de estabelecer paz na terra. Eu, desde a minha adolescência, lá na década de 70, que eu escuto falar disso. Dê uma chance à paz. E continua tudo a mesma coisa. Os homens que dizem que não se deve discriminar são
altamente preconceituosos e mentirosos e falsos. Quem está pregando para o mundo, né, como por exemplo a França, que exige do Brasil cumprir algumas normas de preservação da Amazônia, ela mesma não está preservando a terra dela. Os países que se levantam contra nós para várias coisas não cumprem o que exigem, são hipócritas. Então nós vivemos num mundo de grande falsidade. E Jesus é verdadeiro. Não é à toa que querem apagar, não querem um encontro com Jesus. Ninguém quer encontrar o Jesus verdadeiro, que pode ser a salvação deles. Porque encontrar Jesus verdadeiro será a luz manifestando as nossas obras. Jesus disse para Nicodemos: o Filho do Homem veio ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Porém, a condenação é esta: que eles amaram mais as trevas do que a luz. Ou seja, eles rejeitaram a salvação, porque para ser salvo eu tenho que vir para a luz. E quando eu venho para a luz, as minhas obras feias, as minhas más obras são manifestas. Jesus disse, essa que é a condenação. Então aqui, da mesma forma, os fariseus estão tentando apagar a luz de Cristo. Mas como diz João lá no início desse evangelho, João diz, as trevas não prevaleceram contra a luz. Não tem como, querido. Se você ligar, acendeu uma candeia num lugar, um lampião, a luz dissipa as trevas. Não tem nem como competir. Então as trevas dos homens se dissipam quando Jesus aparece. E aí as nossas más obras, que estão lá no escuro, protegidas, sem ninguém saber, elas se manifestam e nós mostramos quem somos. Isso é que o encontro de Jesus produz. Então, o que eu tenho aqui diante de mim? O texto que diz que encontro com Jesus nos cura da maldade, mas para curar é preciso que a verdade seja dita. Se você procurar um médico, você quer que ele te diga boas coisas, só notícias boas? Claro, seria melhor. Mas se tiver alguma notícia ruim, é melhor ele não esconder de você. Você quer ouvir que existe um tratamento e que você precisa tomar um remédio, que é grave o que você está vivendo. Você quer ouvir a verdade. Então, um médico que esconde do seu cliente a gravidade da sua enfermidade é um mau médico. Ele é falso. Ele não está ajudando. Se eu quero a cura, eu tenho que transformar o meu paciente num colaborador para que essa cura aconteça. Não é assim? Então eu tenho que dizer a verdade. Ele tem que saber a extensão do mal que ele está vivendo e o que ele tem que parar de fazer, o que ele tem que começar a fazer. É mais ou menos assim que funciona. Então nós precisamos de luz e continuamos correndo para as trevas. É isso que esse mundo faz. Ignorando Deus, abraçando a teoria da evolução, tudo como meros pretextos para não se curvarem diante de Jesus. Como eu escutei um universitário dizer para mim, que eu falava de Jesus para ele, ele diz, eu tenho umas objeções científicas e filosóficas para não aceitar Jesus. E quando eu pedi que ele dissesse, fui insistindo, até que ele disse, não é que eu tenho que deixar uns pecados, eu faço muita coisa errada. Era isso. Então, o que ele dizia que eram posturas filosóficas e científicas, como a evolução e outras coisas mais, eram meros esconderijos. Era a escuridão onde ele ocultava suas obras ruins. E vindo para Jesus eu tenho que manifestá-las, eu tenho que me confessar. Nós fazemos isso todo culto. Confessamos nossos pecados para Deus. É isso que Jesus quer a verdade, e com verdade ele nos salva. Então o encontro com Jesus, ele é altamente curador, ele é a nossa cura e a nossa esperança. Porém, se o homem se recusar a esse Jesus verdadeiro e abraçar um Jesus falso ou qualquer outra teoria, ele vai ficar sem essa salvação. Porque o próprio Jesus manifesta que além de curar, de provocar um bem imediato em nossa vida, nós teremos um bem futuro. Jesus encontra o cego e diz para ele, você crê no Filho do Homem? Filho do Homem era um termo judaico para se referir ao Messias, ao Salvador. Você crê no Messias, no Cristo, no Salvador? E o homem não sabe quem é, mas reconheceu a voz de Jesus e disse, quem é, Senhor, para que eu creia nele? Porque ele disse para as autoridades farisaicas, ele disse, esse homem, o que você disse que esse homem é? Ele diz, esse homem é profeta. Então a palavra dele é dizer que Jesus é um profeta. Olha que coisa.
Então ele, sabendo que Jesus é profeta, me aponte quem é o Messias e eu crerei nele. E Jesus diz, sou eu. Você está vendo ele agora, porque foi curado, e é ele que fala contigo. E o texto nos diz que diz, creio o Senhor, confessou e adorou Jesus. Ele adorou Jesus. Sabe o que isso significa, queridos? Que aquele que foi curado reconheceu ser Jesus o Messias. O encontro com Jesus produziu salvação. Jesus revelou-se àquele homem. Não somente revelou o amor de Deus curando, mas agora também Jesus revela a sua salvação. Você precisa crer na verdade, meu filho. Você está pronto para crer? Diga, Senhor, quem é o Messias, o Salvador, e eu crerei nele. Sou eu que falo contigo. E ele se prostra e adora Jesus. Alguns que são contra a divindade de Jesus traduziram esse texto como prestou homenagem. Só que o verbo grego aqui é proskineo, é de se dobrar e se prostrar diante. É uma adoração. É o mesmo que Jesus usa quando diz, só ao teu Deus adorarás. Jesus ter aceitado essa adoração prova que não é uma invenção da igreja cristã, a divindade de Jesus. Porque o mesmo verbo usado aqui, aquele diz, só ao teu Deus adorarás, só a ele darás culto, é o mesmo que João usa aqui, para dizer que esse homem adorou Jesus, não prestou homenagem. Ele adorou a Jesus e a adoração só se faz a Deus. O Deus único, o Deus vivo, é o único que pode ser adorado. Então ele revela a Deus, o amor de Deus, mas também revela a salvação. Agora, o que fica evidente no texto, no final, é que ele revela também a crueldade do homem e a maldade do homem. Porque esse rapaz foi expulso da sinagoga. Ele tinha limitação da visão. Jesus resolveu esse problema. Os homens criaram mais um problema para ele. Criaram um problema para ele porque ele foi expulso da sinagoga, ele foi praticamente banido da comunidade. E aqui Deus manifesta a sua doçura. Ele diz para esse homem, repreendendo que estavam presentes, as pessoas que queriam condenar Jesus. E ele diz, foi para isso que eu vim no mundo. Para aqueles que são cegos, enxerguem. E os que enxergam, se tornem cegos. Então Jesus está dizendo exatamente a verdade a respeito da luz. Que ele no capítulo 8 de João, ele nos diz, eu é que sou a luz do mundo. Aqui está sendo um desenvolvimento, uma prova cabal, uma prova física de que ele é a luz. Ele deu luz a olhos que estavam em trevas. Mais do que isso, agora ele cega. A sua bondade manifesta que aqueles homens são cegos, não conseguem enxergar nem o próprio milagre. E os homens não perguntam, você está nos chamando de cego? E a resposta de Jesus foi muito simples. Se vocês fossem cegos, nenhum pecado teríeis. Mas porque vocês conseguem enxergar, o vosso pecado subsiste, ele permanece. São palavras ditas por Jesus, se referindo a quem acusou, condenou e expulsou aquele homem de lá. Para mostrar que o nosso mundo é um mundo caído. Algumas pessoas não creem em Jesus. Não é porque Jesus não seja crível. Não é porque há obstáculos e dificuldades para eu entender Jesus. Nós é que criamos obstáculos e dificuldades para justificar não crer. É disso que Jesus está falando. Então a bondade de Jesus manifesta a nossa crueldade. Basta que um homem seja curado e nós já nos levantamos com quem curou esse homem. Deixa as coisas como estão. Não interfira nas coisas erradas que vivemos, na vidinha medíocre que nós vivemos. O Senhor não se interfira. O Senhor fique de fora. Cego tem que ficar cego de nascença, tem que ficar cego até a morte. Como é que o Senhor veio tumultuar? Ora, esse homem estava feliz da vida. Talvez um de nós aconselharia Jesus, tentando ajudar Jesus a fazer melhor. Dizer, Senhor, politicamente não é bom o Senhor ir contra as tradições judaicas. Respeita a tradição, cura esse homem amanhã. E quem disse que esse homem poderia encontrar Jesus no outro dia? Vocês sabem que multidões de milhares de pessoas, 7.000, 5.000 pessoas seguiam Jesus. Ele curava durante o dia inteiro, às vezes não tinha tempo nem para comer. E não tinha tempo nem para orar, tanto que ele ia orar de madrugada, e por isso que ele andou sobre as águas, porque o barco se afastou.
E ele então veio andando sobre as águas, porque ele estava orando no monte. Jesus não tinha tempo para nada. Imagine se Jesus ia deixar para o dia seguinte curar esse homem só para atender uma tradição humana. Só para sujeitar Deus às vontades humanas. Não pode ser assim. Deus, é Ele que manda, não somos nós. E sobre a lei, queridos, primeiro que Jesus era o primeiro que tinha o compromisso de cumprir a lei. Ele sempre defendeu. Mas teve uma coisa. Foi das mãos de Jesus que Moisés recebeu a lei. Ou você nunca leu que Moisés queria ver Deus? E aquele Deus que falava com Moisés diz: você vai ver quando eu passar, olha pela fresta da rocha, você vai me ver de costa. Como Deus fica de costa? Era o homem Jesus. Antes de ter nascido, o Deus Jesus é que deu e apareceu naquilo que nós chamamos de antropomorfismo, né? Jesus foi uma manifestação em forma humana, como o próprio Jesus nasceria. As costas que Moisés viu foi a do nosso Salvador. As mesmas costas que aquela mulher tocou por trás, não foi? E foi curada? Pois é, porque o homem tem costas. Deus está sempre presente e vivo em todo lugar. Então observe bem que aqui Jesus manifesta a maldade humana quando ele diz: vocês estão cegos e querem permanecer cegos. Porque se quiserem cura, tem cura para você. Você vai poder enxergar a vida como ela é. Mas você precisa encontrar Jesus. Precisa, ao encontro com Ele, dizer: Senhor, eu creio, e adorá-lo. Se você se submete a Jesus, então, evidentemente que vai manifestar graça. Mas aqueles que são inimigos de Deus não vão se manifestar assim. Então a luz vem e mostra quem são os homens. Aliás, você vai ver no capítulo 10, o capítulo próximo desse aqui, Jesus vai falar sobre o bom pastor, na sequência desse milagre. A história do bom pastor que Jesus conta está ligado com ele. E Jesus diz aqui que ele é o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. As suas ovelhas conhecem a sua voz e lhe seguem. Não é isso que diz no capítulo 10? Pois esse homem era ovelha de Jesus. Ele enfrenta os fariseus para defender Jesus, é expulso da sinagoga, confessa e adora Jesus. Então esses gestos podem nos mostrar. Eu quero encerrar, queridos, fazendo uma pergunta que principalmente as mulheres, né, que são, supõe-se que sejam mais vaidosas, mas elas entendem do que eu vou falar aqui. A minha pergunta é: se alguém te oferecer um espelho e dizer: esse é o melhor espelho que você pode comprar, porque todas as vezes que você olhar para ele, você vai estar bonita, você compraria esse espelho? Um espelho inútil, não é? Porque a tarefa do espelho é revelar a realidade. As minhas rugas estão vindo, eu preciso vê-las. O espelho não está lá para me elogiar. Né? Aquele é só o espelho lá da história da Branca de Neve, né? Espelho, espelho meu, tem alguém no mundo mais bonito do que eu? Se o espelho disser: não tem, você é o homem mais bonito do mundo, eu vou dizer: você é um mentiroso. Então, porque essa é a realidade, queridos. Eu não posso ter um espelho que só me mostre coisas boas. O espelho ele tem que mostrar a realidade. E Jesus, como Messias, mostrava a realidade. Ele, como luz, manifestava tudo que o homem faz. Então, pode ser desagradável o primeiro encontro, mas ele é necessário, ele é urgente para a sua salvação. Assim também nós não podemos nos cercar de irmãos que só falem coisas boas sobre nós. Ficar ouvindo sermões que só falem o quanto que eu sou importante. Cantar cânticos que dizem: você é importante para Deus. E sair por aí só falando de coisas boas, quando eu preciso de uma igreja que me corrija. Eu preciso de um Deus que me molde. Então, outro Deus não é verdadeiro. O Deus de Israel é um Deus verdadeiro. E ele fala a verdade. E por isso, não nos adianta nos cercar de uma felicidade falsa que vai se dissipar rapidamente, como a doença, ou morrendo, quando nós morremos, essa realidade se dissipa. Eu preciso de um Salvador. E pode ser duro o encontro com Ele. Pode ser duro eu ter que admitir minhas faltas, admitir que eu não tenho vivido tão corretamente como eu queria mostrar. E daí
eu descobri exatamente isso. Então eu preciso de uma teologia boa. Uma teologia que diga que eu sou pecador e que eu preciso do Espírito Santo, preciso de Deus, preciso da igreja, preciso dos sacramentos para que eu seja transformado. Para eu receber os benefícios dos céus. Que é o que Deus quer dar. Mas enquanto eu mentir, o que João fala? Se nós concordarmos que somos pecadores, ele é fiel e justo para nos perdoar, não é isso? A palavra que está lá é confessarmos. Mas confessar ali é concordar, viu? Confessar. Você professa a mesma coisa que disseram de você. Então a Bíblia e o Espírito Santo estão dizendo, você é pecador. Aí eu olho para a Bíblia e o Espírito Santo diz, não faço nada de grave. Eu cometo uns errinhos aí. Nós fazemos dele mentiroso. Estamos chamando ele de mentiroso se dissermos que não temos pecado. Não é isso que João fala? Então a aproximação de Jesus é assim. Nos revela coisas que nós preferíamos não ouvir, mas é a oportunidade para nos curarmos dela, para sermos salvos. Então não resista. Não vá pelo caminho dos fariseus que tentavam abafar. Aí daí a pouco, no capítulo 11, Jesus está curando Lázaro. E eles tramando matar Lázaro, que Lázaro era uma prova cabal de que Jesus era o Messias Salvador. Tentaram e não conseguiram. O cristianismo hoje superou muito o judaísmo, que eles tentavam preservar, matando Jesus e matando as provas. E o cristianismo é a maior religião do mundo hoje. Os princípios cristãos são obedecidos e até o calendário cristão é observado no Oriente. Quem quiser ter 2 calendários pode ter, o da sua terra e o cristão, mas eles precisam dos 2. Porque a história do mundo está dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Foi Deus que estabeleceu isso e assim glorifica o seu Pai. Se alguém sair por aí e dizer, eu quero Deus, encontrar Deus, onde eu encontro? Qual o endereço de Deus? Bom, você pode usar aquela resposta do Salmo 115, no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Você pode falar de Jesus para essa pessoa, mas também pode, se ele estiver com pressa ou você, dar a ele o endereço da sua igreja. Porque aqui nos reunimos em nome do Senhor, e Jesus disse, quando 2 ou mais reúnem em nome do Senhor, ali ele estará. Então Jesus está aqui. Há um lugar onde o povo de Deus se reúne, não necessariamente num lugar santo, sagrado, não é isso. Nas casas também. Mas aqui reúne-se um povo que adora a Deus. Então Deus tem endereço em Botucatu, sim. Um dos endereços de Deus é aqui. Quem quiser encontrá-lo, pode vir. Pregaremos a palavra do Senhor, que nem sempre é gostosa de ouvir, mas sempre é curadora, né? Os antigos diziam que o remédio amargo é o que cura. Não é isso, Pascoal? Parece que o seu pai falava isso para você, não era? O remédio para curar ele tem que ser amargo. Então pode ser que o gosto... Lembra o livro de Apocalipse? O livrinho me foi dado para comer. E ele era amargo. E depois ele se tornou doce. O que na realidade nós temos diante de nós, e a necessidade de entender que o primeiro contato com Jesus pode parecer assustador. E é assustador mesmo porque ele é grande, muito maior do que a gente imagina. Mas depois nós descobrimos Jesus doce, que cura, que se compadece de um cego mendigo, e enfrenta os fariseus e depois é até crucificado porque curou esse cego, para perdoar os seus pecados. Então, queridos, essa é a grande graça. E a igreja de Deus que quiser ser fiel, o homem de Deus que quiser ser fiel, vai ser perseguido, porque esse é um mundo amargo e não aceita a doçura de Jesus. Esse é um mundo caído e não aceita a revelação da salvação em Cristo e de pessoas que mostrem a Ele, com sua vida, que eles são caídos. Esse é um mundo que quer viver a mentira, porque o inimigo é mentiroso e assassino desde o princípio. Leiam os jornais. Assistam na televisão e façam uma projeção e você vai perceber que esse mundo é um mundo caído mesmo. E que precisa de Jesus mais urgente do que ele mesmo pode imaginar. O Jesus que é a luz, que mostra o feio para que nós corrijamos. O Jesus
que mostra os nossos erros para que nós não andemos neles mais, para que nós vejamos quão vergonhoso é aquilo que fazemos fora da palavra de Deus, que mostra o Deus Pai todo cheio de amor para um povo que não merece esse amor. É o que está manifesto aqui, queridos. Quem foi que pecou? Ele e os seus pais? Resposta de Jesus: nem ele nem seus pais. Ele nasceu cego, para que nele se manifeste a glória de Deus. E Jesus cumpriu a vontade do Pai. Então que seja assim na sua vida. Que ao contrário de ficar fazendo perguntas filosóficas que não têm muita utilidade, aliás, essa era a tese de Aristóteles, né? Ele admirava muito o seu mestre, os mestres antigos Platão e Sócrates, só que ele dizia: pouco me adianta saber sobre o universo quando eu não resolvo os meus problemas aqui do dia a dia. Então, esse deve ser o nosso pensamento também. Em vez de ficarmos nos perguntando de quem é a culpa, vamos abraçar a cura. Vamos dizer: Senhor, o Senhor me amou. O resto eu vou aprender depois, mas agora eu quero que o Senhor me receba. Vamos orar a Deus?